Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer um comprar e vender, falando aí a respeito da Klabin e da Suzano. Tanto uma abordagem fundamentalista mais focada no longo prazo, quanto uma abordagem mais técnica e focada mais no curto e no médio prazos, tá? Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, tá? Eu acho interessante, né, pessoal, quando a gente fala aí de Klabin e de Suzano, contextualizar um pouco, né? Até porque as empresas têm muitas semelhanças, apesar de serem diferentes, elas têm bastante semelhanças, e é interessante a gente entender um pouco a dinâmica do setor. Esse setor ele sofreu vários anos, né? A crise do segmento começou basicamente ali em 2008, quando as empresas brasileiras passaram a especular com dólar ao invés de fazer hedge, né? Tanto que a gente teve a Aracruz, que era uma empresa fantástica, quase quebrou, né? Ela juntou com a VCP, que foi criada a Fibria, que posteriormente foi comprada pela Suzano, a Sadia, que não era de papel e celulose, mas também se ferrou. Então, um setor que sempre foi muito bom, né? Ele acabou se prejudicando demais na crise de 2008. O setor demorou para recuperar e de 2017 para cá ele vem se reestruturando, passando por um movimento de consolidação, né? E nós tivemos também, especialmente aqui no Brasil, algumas fusões e aquisições grandes, como foi o caso da compra da Fibria pela própria Suzano, tá? A Klabin, pessoal, é uma empresa muito antiga, ela tem mais de 120 anos, né? A maior produtora e exportadora para embalagens do Brasil e líder, né, na produção de embalagem de papel. Ela trabalha com exportação, exporta aí para mais de 70 países. E quando a gente pega o volume de vendas da Klabin, é bem diversificado, em torno de 40% é celulose. A gente tem a parte ali do content board, que é craftliner, os reciclados, a parte de papel cartão, e embalagens hoje em torno aí de 27%, né? E quando a gente pega o volume de vendas, também é bem parelho o mercado interno com o mercado externo, tá? No último trimestre do ano passado foi em torno aí de 42% o mercado externo e 58% o mercado interno. E o que é interessante da Klabin, né, pessoal? Ela tem uma posição de liderança, como eu comentei. Quando a gente pega no craftliner, eles têm 56% de market share no Brasil, papel cartão 33%, sacos industriais, como aqueles sacos para cimento, 50%, e caixas de papelão 23%, né? Eu sei que muita gente ainda liga essa questão de papel com jornal, com revista, mas só para vocês terem uma ideia de tudo que a Klabin destina das suas vendas, quase 70% é para o setor de alimentos. Então a gente está falando de embalagem de cerveja, embalagem de suco, embalagem de leite, né? Tem fraldas, enfim. Então, como tem muita coisa ligada para alimentos, isso mesmo tendo essa questão que a Klabin depende mais do mercado interno do que a Suzano, que a gente vai ver daqui um pouco, né? Ela tá num segmento bastante resiliente. Então, mesmo durante a crise, né, a Klabin não sofreu tanto, eu digo, no auge da pandemia, quando tudo fechou, porque alimento é uma coisa que todo mundo precisa, né, e isso acaba mostrando essa resiliência. E normalmente as embalagens têm um valor menor, dependendo do alimento, em relação ao todo, né? Então ela tem muito mais capacidade de repassar preços do que outros segmentos, né? Isso acaba sendo outra vantagem aí da Klabin também, tá? Em termos de resultados, né, pessoal, a gente teve, apesar do volume de vendas, comparando 2021 com 2022, tendo ficado praticamente estável, a receita aumentou mais de 22%, porque a empresa conseguiu repassar preços, né? Então a gente teve o lucro aí saindo de 3,4 bi para 4,6, mas a gente não pode esquecer, né, pessoal, que esses resultados das empresas das papeleiras, que a gente chama carinhosamente, são empresas, são resultados muito sujos, né? Por que a gente fala sujos entre aspas, claro? Porque tem receita em real, receita em dólar, tem hedge, né? São empresas muito alavancadas. Então tem muita coisa que tem efeito contábil no balanço, mas não tem efeito caixa, né? Por isso que muitas vezes não dá para usar indicadores, PL, PVP, porque, né, tem essa questão aí desses efeitos não caixa
nos resultados, tanto como é o caso da Klabin quanto é o caso da Suzano, então não é tão fácil às vezes avaliar um resultado dessas empresas, né? Tanto que a gente pega a Klabin, por exemplo, ela paga dividendos em cima do EBITDA, não paga em cima do lucro. Então tem uma série de detalhes aqui que o investidor às vezes não sabe, por isso que a gente tem que ter um cuidado maior quando vai avaliar essas empresas. Claro que a gente teve a questão dos custos, né, pessoal, que acabaram impactando os resultados, né? Hoje, em torno de 20% dos custos, quando a gente fala do custo caixa da Klabin, é papel, é madeira, é a parte de fretes dá quase 17%, os produtos químicos, e tudo isso subiu muito, né? O frete, imagina só o valor dos combustíveis, especialmente o ano passado, a parte dos materiais químicos também, isso acabou, até em função da guerra, Rússia e Ucrânia até aumentando mais. Isso, então, mesmo a Klabin conseguindo repassar preços, claro que impactou, né, todo esse efeito inflacionário, principalmente aí na matéria-prima da Klabin, tá? Já a Suzano, pessoal, ela é a maior produtora de celulose de eucalipto e de mercado do mundo, tá? Ela é muito grande aqui no Brasil também. É uma empresa que é muito forte com exportação, tem quase 100 anos aí de mercado, mas ao contrário da Klabin, a receita da Suzano é basicamente celulose, né? Eles fecharam nessa última semana o negócio da compra da marca Neve, né, que é de papel higiênico, mas é quase 85% da receita é celulose e basicamente mercado externo, né, exportação muito forte para a Ásia, especialmente aí para a China, tá? Então, em relação a essa questão de custos, a Suzano tem a composição do custo caixa um pouquinho diferente, né? Tem impacto maior da parte de madeira, quase 40% dos custos, químicos é maior, é 26%, e quase 18% é a parte de energia, então ela acabou sofrendo, mas como eu falei, operacionalmente, as duas empresas vêm divulgando bons resultados. Então, quando a gente compara, né, pessoal, a gente vai ver que são negócios complementares, tá? Não tem problema ter as duas na carteira, não é uma recomendação, mas é o que o pessoal aqui da análise entende. Não teria problema para quem gosta do setor e entende que uma coisa vai complementar a outra, porque a gente tem aqui a Klabin, que ela pode ser considerada um pouco mais conservadora por também ter mercado interno, ter essa diversificação maior de receita. Por outro lado, a gente tem a Suzano aí que pega o crescimento da China na veia e posteriormente, né, o crescimento aí da Índia, né? Então são complementares nesse sentido. Quando a gente fala de riscos e oportunidades, elas andam bem parecidas, né? A gente tem a questão de riscos, tá? Primeiro que a gente não pode esquecer é que a celulose é uma commodity, né? Muita gente às vezes esquece que esses setores são bastante cíclicos, mesmo, né, que a gente entenda que estruturalmente a gente deva viver um ciclo de longo prazo positivo aí para papel e celulose, tá? E claro, a parte da alavancagem, né? As empresas estão muito alavancadas porque elas vêm fazendo uma série de investimentos, a gente já vai falar sobre isso, e tem a questão do endividamento, né? Cresce os juros, pode dar uma queda, mesmo que seja momentânea, no consumo, né? Pode cair o preço da celulose, as empresas acabam tendo perdas financeiras em relação a isso, tá? Então, essa questão da alavancagem aqui é um risco, sim, para as duas empresas, tá? Mesmo que a gente não acredite que vai ter grandes problemas, pelo menos agora não tem nada indicando isso, tá? Já em termos de oportunidades, né, pessoal, elas são muito maiores aqui do que os riscos, mesmo, claro, a gente sempre tendo que observar os riscos. A gente tem essa questão que eu comentei, China e Índia, né? A China hoje é responsável por mais de 1/3 do crescimento da economia global. A Índia em breve vai ultrapassar a China quando a gente fala em termos populacionais. Imagino que esse povo aqui vai consumir a mais de papel higiênico, guardanapo, embalagens, e as duas empresas se beneficiam disso, o setor se beneficia disso como um todo. São duas empresas que não têm dificuldade em vender, e isso acaba explicando, né, o porquê que elas estão aproveitando esse momento para investir e, claro, tendo essa alavancagem que pode deixar alguns investidores aí meio desconfortáveis, porque elas não têm problema para venda, né? Daqui a pouco quem está olhando o vídeo diz, pô, mas eu queria ter o problema deles, né? Realmente, tá? O que eles produzirem eles vão vender, né? Então eles têm mega projetos, como o Projeto Cerrado da Suzano, Puma 2 da Klabin, que vão sim adicionar uma quantidade importante aí de volume de produção e isso vai ser transformado em venda pelas duas empresas, tá? A gente tem outra questão que muitas vezes os investidores acabam deixando de lado,
mas quando a gente olha, por exemplo, o momento atual, que é o momento de inflação, e inflação é uma coisa que, especialmente aqui no Brasil, faz parte, né? Dificilmente a gente tem anos que tem deflação. Ter terras, né, pessoal, e terras produtivas é interessante, e essas empresas aqui estão cheias de ativos, né, especialmente aí terras, então é interessante olhar para a Klabin, para a Suzano também nesse sentido. A gente tem o crescimento global do e-commerce, que vai continuar crescendo cada vez mais, eu falo de tudo, é o iFood, é quem pede coisas pela internet, enfim, e a gente vê, né, o crescimento, a gente pega aqui o mercado interno, as principais empresas são clientes da Klabin, a Amazon, Mercado Livre, Nestlé, Carrefour, Natura, enfim, e a gente vê que cada vez mais, né, essas empresas vêm aumentando pedidos, porque mesmo que o varejo cresça pouco, o e-commerce vai continuar crescendo, né? E a América Latina, por exemplo, vai ser o lugar que percentualmente o e-commerce mais vai crescer, né? E isso é para tudo, tá, pessoal? A gente tem tanto o business to business, né, o B2B, tem a parte de marketplace, enfim, tudo isso vai em embalagem de papel, e vai muita embalagem. Qualquer coisa que a gente compra na internet, vocês já têm a ideia, da quantidade de papel que vem, tá? Além disso, o consumo per capita de embalagem fora dos grandes centros é muito pequeno. A gente pega o mercado americano, claro que se o indiano consumisse embalagem que nem o americano, não ia dar conta das duas empresas aqui produzirem, mas só para vocês terem uma ideia, o consumo ao ano de embalagens, 60 quilos nos Estados Unidos, 19 quilos no Brasil, 31 na China e 4 na Índia, né? Então a maioria dos países desenvolvidos é 60 para cima, né? Que a gente alcance 30, 40, como é o caso 30 ali da China, numa média global ou dos principais países em desenvolvimento, isso aqui é um absurdo de coisa que a gente está falando, é um volume absurdo que as empresas iriam faturar mais. Outra coisa importante, né, pessoal, e que diferencia, né, as empresas brasileiras das estrangeiras e que mitiga essa questão da concorrência, as vantagens competitivas, tá? Se a gente pega, por exemplo, na parte de pinos, a Klabin, ela é em torno aí de 39, 40 metros cúbicos por hectare ao ano, tá? A produtividade. O Brasil é em torno de 38, 39, está parecido com o da Klabin. O Chile, que é o segundo mais produtivo, é 22. E se a gente pegar lá a Finlândia, é 4. Né? Então, a gente pega a parte de eucalipto, é 54 metros cúbicos ao hectare ao ano. Né? A Klabin, se a gente pegar lá na Finlândia, é 4 também. Então, a produtividade é muito grande aqui no Brasil, né? Seja pela terra, seja pela questão de pesquisa, desenvolvimento, enfim. E o que acaba acontecendo, né, pessoal? Isso é importante porque quando a gente lida com commodity, a questão do custo é o principal, né? A gente tem diferenciação dos produtos, mas o custo é o principal. E aí o que acontece? Quando o preço da celulose cai, né, as empresas que têm uma produtividade 10, 20% da produtividade brasileira, elas, em algum momento, elas param de produzir, porque senão elas vão ter que pagar para produzir. Aí tem aquele movimento de aumento de estoques, diminuição da produção, e aos pouquinhos, né, à medida que o volume a oferta começa a diminuir, os preços voltam a recuperar. E como as empresas brasileiras são as mais produtivas, né, as mais eficientes, nunca chega a hora das empresas brasileiras ali parar de produzir. Então essa vantagem aqui é uma vantagem muito grande que as empresas brasileiras têm, especialmente a Klabin e a Suzano, em relação a as empresas estrangeiras especialmente. Tá? A gente tem uma mudança estrutural, né, pessoal, que vai muito além dessa questão do canudinho, né, de plástico por papel, mas o mundo inteiro, em função dessas questões de ESG, não vou entrar no mérito aqui, mas o mundo inteiro tem uma série de medidas para substituição de plástico por papel, né, e mais receita na veia aqui para as duas empresas. E também oportunidade de dividendos, né? A gente já falou algumas vezes que é importante que o investidor ele saia da caixa e que entenda que mesmo empresas de commodity são importantes para compor uma boa carteira de dividendos, né? No caso aqui das duas empresas, o que acontece? A Klabin hoje já paga mais dividendos, ela é uma boa pagadora mesmo com essa quantidade de investimentos que ela fez e com o endividamento dela, né? Agora a gente tem que imaginar que em algum momento esses investimentos todos eles vão maturar e essas empresas vão gerar caixa doidado e vão pagar muito dividendo, tá? Mesmo que não seja um reloginho, né? Não vai ser como uma empresa do setor elétrico. Mas só o que tende a pagar durante um tempo vai acabar compensando
várias outras empresas, fora a possibilidade de valorização das ações, tá? Claro que aqui no caso das duas não tem como a gente cravar quando vai ser isso, porque pode vir do nada a Klabin anunciar mais um investimento. Mas é interessante ter esse tipo de ação na carteira, né? Não estou falando especificamente dessas, mas é interessante ter, porque a gente acaba pensando no futuro, porque tem gente que pensa em dividendo só no hoje, a gente tem que pensar dividendo no futuro também, e como esse ciclo aqui da celulose deve ser um ciclo de longo prazo, pode ser interessante, né? Pensando também em dividendos. E eu vou deixar para vocês, né, pessoal, como sempre, as nossas assinaturas aqui na descrição, tá? Vou deixar também os nossos resultados das nossas estratégias, é atualizar diariamente, vocês podem acessar, comparar os resultados da Capitalizo com outras empresas, vocês vão ver que os nossos resultados são os melhores do mercado, né? E é só clicar na estratégia. Quero ver a estratégia Micro Small Caps da Capitalizo, vai ter como está o desempenho no ano, nos últimos anos, o gráfico histórico, um vídeo explicativo bacana ali para vocês acompanharem. E claro, né, pessoal, vou deixar um cupom também aqui. Vou deixar um cupom aqui, o Global, que dá até 35% de desconto na nossa assinatura completa, né? Lembrando que a gente gosta muito desses ativos, por exemplo, como é o caso aqui da Klabin e da Suzano, que atuam globalmente, né? É interessante a gente ter essa diversificação. Quando a gente vai para uma visão mais de médio e curto prazo, né, pessoal, porque até agora a gente viu mais uma visão de longo prazo, a gente tem aqui graficamente as empresas parecidas, né? A Suzano numa tendência de baixa, esse aqui é o gráfico semanal, mas tem uma possibilidade grande da Suzano conseguir segurar nessa casa dos R$40 e seria uma boa oportunidade de compra pensando mais a médio e curto prazo, tá? Claro que é uma compra mais agressiva, a compra mais conservadora seria somente se ela romper o canal de baixa. Ah, Thiago, mas daí teria que esperar subir para comprar? Ok, mas seria uma compra mais conservadora, porém não seria errado uma compra mais agressiva aqui acima desses R$40, até porque o stop, né, se a operação desse errado, seria abaixo dos R$40, seria um stop pequeno, tá? E temos aqui a Klabin também. A Klabin está até mais bonita do que a Suzano. Ela não está tão... Ela está numa tendência de baixa também, mas está muito mais lateral até do que a Suzano, apesar das duas estarem bastante parecidas. E a Klabin também tem esse fundo aqui, que está bem desenhado, né, pessoal, na casa dos R$17, R$18, e também não é errado comprar nesses patamares, né, visando aí que pelo menos o preço volte lá para os R$23, R$24, e perdendo lá os R$17 também seria um stop bem curtinho. Então as duas interessantes para longo prazo, e para quem tem uma visão mais de médio e curto prazo, também interessante aí Klabin e a Suzano, tá certo? Não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar aí a nossa promoção, e vou deixar, como sempre, aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, o e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só deixar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!